Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos nós para a nossa aula. Espero que todos estejam bem, se cuidando. E a gente começa normalmente fazendo a correção, né? Fica sempre uma atividade para vocês resolverem no livro. E a gente vai começar resolvendo essas atividades do livro, ok? Então a página aí para você abrir, a página 379, nós vamos estar corrigindo a página 379 e 380. Então abre lá e vamos junto para você conferir aí se o que você fez está certo e pegar as respostas daquilo que você não conseguiu, para que você consiga estudar de acordo com a correção, ok? Vamos nessa. Então, primeira questão para você. Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados por questões étnicas e no continente africano. Primeiro, colonialismo é quando um país coloniza o outro, quando um país pega um determinado território e domina sobre aquele território. Isso é o colonialismo. E esse colonialismo europeu está falando dessa busca de território na África, que fez com que alguns líderes europeus dividissem a África entre eles, mesmo eles estando de longe, mesmo eles estando só com um mapa na mão, né? Sem respeitar nenhum critério e, sobretudo, esse critério da questão étnica. Que é a questão étnica? Étnica fala de um povo, de um grupo de pessoas que tem a mesma trajetória histórica, né, que criou a mesma cultura, os mesmos hábitos, e devido a eles serem de uma mesma área, eles acabam tendo características físicas semelhantes. E a soma disso tudo fala de etnia. Então, basicamente, é de um povo que tem uma cultura específica, um grupo específico, de uma região específica. Então, quando eles dividiram, eles fizeram com que algumas pessoas ficassem misturadas em um território e alguns grupos desses étnicos foram separados, metade para cada país ou por mais de um país. Eles apenas foram divididos sem levar em consideração tudo isso. Então, você precisa descrever como esse processo, né, está relacionado com essas rivalidades e os conflitos que a gente vê hoje na África. Então vamos lá. O colonialismo resultou na divisão do continente pelas potências europeias. Primeira parte, eu vou ir sublinhando aqui. Se você achou a resposta, você pode ter colocado diferente, mas tem que ter essas porções principais. O colonialismo resultou na divisão do continente pelas potências europeias. Após o processo de descolonização, países africanos tornaram-se independentes. Então houve a questão da independência dos países e as fronteiras foram mantidas, ok? Tal cenário resultou em países com populações fragmentadas. A fragmentação da população, isso gerou alguns problemas, que a gente vai vendo, dos pontos de vista étnico e religioso, estimulando as rivalidades e, em alguns casos, movimentos separatistas, conflitos baseados em questões étnicas e religiosas. Então, a consequência disso estimulou rivalidade, movimentos separatistas, ou seja, países que tiveram problemas porque os grupos diferentes queriam dividir o país, queria ficar com a parte do território e criar um novo país. E a questão dos conflitos, né, de forma geral, que esse aqui diretamente vários tipos de conflitos que estão baseados aí na questão étnica e religiosa. Então, isso aí é que precisa estar na sua resposta. Vou aumentar um pouquinho mais para que você possa visualizar e pegar a resposta, ok? Aí a gente falou também durante a aula. A 2. Leia o trecho de notícia e... Desculpa, vamos de novo. Leia o trecho de notícia apresentado para responder às questões propostas. Com a maior taxa, eu não estou compartilhando com vocês, desculpa.
Vou voltar aqui. É só para mostrar a vocês o que está marcado na página 379. Eu abri aqui para mim e não abri para vocês. Então eu estou lendo, vocês não estavam visualizando. Mas não há nenhum problema, se você está aí com o seu livro, você conseguiu acompanhar. Só vou voltar aqui para você conseguir visualizar um pouquinho. Vamos lá, ler de novo para você pegar essa resposta. Ó, colonialismo resultou na divisão do continente pelas potências europeias. E após o processo de descolonização, países africanos tornaram-se independentes, mantendo as fronteiras coloniais. Tal cenário resultou em países com população fragmentada, ou seja, dividida. Uma parte ficou para um lado, outra parte para o outro, e aí isso também gerou um problema. Essa divisão está relacionada à questão étnica e à questão do ponto de vista étnico e do ponto de vista religioso. Isso gera problema também. Lembrando que a questão da religião também pode estar influenciada aí com a questão étnica ou étnica, estimulando as rivalidades e, em alguns casos, movimentos separatistas. Como eu falei, grupo de pessoas que estão no mesmo território, mas que quer tornar uma parte desse território independente, criando um novo país. E conflitos baseados em questões étnicas e religiosas. Então, alguns conflitos estão diretamente relacionados a isso. Obviamente que isso dá base, nesse contexto ali, da base a todos esses conflitos que vêm anteriores. Aqui botou de forma geral no final, mas tudo isso aqui, essa rivalidade, a questão do movimento separatista, tem a ver com essa questão étnica. Então, vamos lá, leia o trecho da notícia apresentada para responder a questão ou as questões propostas. Vamos lá ler o textinho. Ó. Com a maior taxa de crescimento populacional, a África deve responder por mais da metade do avanço demográfico de 2015 a 2050. Hoje, 41% das pessoas no continente tem até 15 anos. Então, ou seja, quase a metade da população é jovem, muito jovem. E 19% tem de 15 a 24 anos. Também, de acordo com o relatório, metade do crescimento populacional do planeta, nos próximos 35 anos, vai se concentrar em 9 países: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia e Uganda. Ou seja, países com alta taxa de fertilidade e que já têm grandes populações. Lembrando que desses 9 aí, a maioria africana. Vamos lá. Ó. Dois, três, quatro, cinco. Então, a maioria africana. De 9, você tem aí a maioria que está na África. Vamos responder agora. Espera aí. Vamos lá. Show. Letra A. Atualmente, quais grupos de idade reúnem o maior número de habitantes do continente africano? Como nós vimos no noticiário, a maior parte é jovem. E aí vai até os 24 anos. Como eles dividiram, na África, 41% da população é composta por crianças com até 15 anos e 19% é composta por jovens com idade entre 15 e 24. Somando os dois, corresponde a 60% da população. Então, 41% mais 19%, 60% da população. Isso significa que mais do que a maioria, mais do que a metade da população ali é jovem, até os 24 anos. Letra B. De acordo com a notícia, qual o papel da África para o crescimento populacional do planeta atualmente? O que
a África influencia na questão do crescimento populacional? A África apresenta a maior taxa de crescimento populacional e deve responder por mais da metade do avanço demográfico, né, que tem a ver com população, de 2015 a 2050. Número 3, o processo de descolonização da África após a Segunda Guerra Mundial foi seguido por décadas de conflitos étnicos. Do ponto de vista político, para o continente africano, esse período foi marcado pelo quê? A gente está falando do período de descolonização. A gente falou no primeiro momento da questão da colonização, que pegou o continente, dividiu entre os líderes europeus e eles foram lá para dominar os territórios. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países, né, ou a maior parte dos países estavam destruídos, acabados. E eles não tinham condições de investir em outros países, né, que no caso era a colônia, ficar dominando outro território e fazer esse território crescer. Eles tinham a preocupação de reconstruir a metrópole, que era o país base, né, o país da onde eles vinham. E aí é uma outra fase. Eles saíram de lá para dar o poder na mão de quem era morador daquela área, daquele país, daquele território, porém, isso é que gerou o conflito, ok? Mas vamos lá ver o que marcou. Do ponto de vista político, para o continente africano, esse período foi marcado pelo quê? A segunda alternativa está marcada, como diz, por democracias frágeis, golpes de Estado e guerras civis. Por quê? Porque a população estava fragmentada, né? Um grupo de uma etnia, outro grupo de outra etnia, e aí não consegue ter estabilidade. Acaba existindo a instabilidade. Por quê? Tem sempre alguém reivindicando o poder, reivindicando a participação, e aí a coisa não conseguia se estabelecer. E aí a gente fala que é uma democracia frágil, porque não tem como se sustentar. E aí, por causa disso, ocorreram alguns golpes de Estado, né? Pessoas que querem tomar o poder vão lá e tomam o poder, já que você não consegue controlar, é tomado o poder. Sem contar as guerras civis. Guerras civis são quando ocorre guerra dentro do próprio território, entre pessoas que são do mesmo país, que têm o mesmo grupo considerado país. E aí, como não é entre exércitos de países diferentes, é chamado de guerra civil. E isso acontece muito na África. Vamos para a próxima. 4. Na República Democrática do Congo, a maior parte dos metais explorados sai ilegalmente do país e as milícias rebeldes são acusadas de escravizar populações locais para o trabalho nas minas a céu aberto. A riqueza natural do país se traduz em benefícios para a população local? É uma pergunta. Escreva um pequeno texto justificando a sua resposta. Primeira coisa é que não, né? Vamos lá para a resposta. Não, né? Aqui, ó. Não. Opa, peraí. Eita. Agora, não. Então, a riqueza natural do país se traduz em benefícios para a população local? Não. As riquezas minerais da República Democrática do Congo são um fator. Vou aumentar que tá pequeno. São um fator de instabilidade. Como eu falei, acaba ficando instável, não para, não se estabiliza, não fica de maneira equilibrada. Então, é, fomentando, né, alimentando a presença de milícias rebeldes no leste do país. E, historicamente, alimentando tanto a corrupção governamental como os interesses estrangeiros no país, que é um dos mais pobres da África. Não quer dizer, tem riqueza mineral, mas é um dos mais pobres. Tem recursos minerais. No caso, a população em geral não se beneficia.
Isso aqui também tem que estar na sua resposta. Iniciando lá a questão do não, depois complementando do teu jeito aí, mas alguns trechos tem que estar na tua resposta. E os que habitam nas áreas de extração sofrem ainda mais, pois muitas vezes arcam com a degradação ambiental e também são sujeitos a trabalhos forçados, né, que a gente chama de trabalho escravo. Então, recursos minerais lá não resolve todos os problemas. Leia a manchete e responda a questão a seguir. 21 anos após o fim do apartheid, a África do Sul ainda mantém vestígios e costumes dos anos do regime. Verdade. Difícil tirar direto, né? O que foi o apartheid? O apartheid foi um tipo de regime que eles estabeleceram na África do Sul, né? E que dividia a sociedade. Algumas áreas que era para a população branca e outras áreas para a população negra. Então criaram comunidades separadas, né? Áreas separadas, lugares que poderiam ser frequentados por uns e não por outros, e isso foi o apartheid. E isso foi de forma na lei, porque isso acontecia. Então vamos lá para a gente resumir, que a hora está passando. Foi um conjunto de políticas e medidas de segregação racial. Segregação é separar, né? Então houve uma segregação racial imposta pela minoria da população branca residente na África do Sul. Okay? B. O fim do apartheid significou a igualdade de direitos civis e políticos da população da África do Sul? Não, não significou. Ainda que tenha saído da lei, ainda que tenha melhorado e amenizado algumas coisas, mas não significou a igualdade de direitos, pois a igualdade de direitos civis e políticos não foi acompanhada por uma distribuição igualitária de renda, e a maior parte da riqueza do país ainda se concentra nas mãos de uma minoria branca, enquanto a maior parte da população negra vive em condições de pobreza. Ok? É isso. Então vamos lá para o próximo C. Quem foi Nelson Mandela? E por qual motivo, ao assumir a presidência, ele defendeu a criação de uma nação arco-íris? Nelson Mandela foi um dos principais defensores, né, da igualdade entre as etnias, entre as raças na África do Sul, já que tinha esse apartheid que fazia a segregação entre brancos e negros. E aí ele defendia isso e chegou à presidência da República. Então, Mandela foi o principal líder do movimento pela igualdade racial no país e, ao se tornar presidente, defendeu a criação de uma nação na qual as pessoas de todas as cores tivessem os mesmos direitos. Interessante isso, né? Muito bom. Então vamos lá. 6. Descreva os principais motivos que vêm intensificando os fluxos migratórios, tanto internos como externos, no continente africano de modo geral. Então, existem pessoas que saem da África, existem pessoas que mudam apenas de país ou de cidade dentro da própria África, por vários motivos. A gente viu os conflitos que são vividos no continente africano. E alguns desses motivos fazem com que as pessoas queiram sair do seu local de origem, né, quando eles não suportam mais. Então, a pobreza, que estimula o fluxo de refugiados econômicos, além dos conflitos étnicos e guerras civis, que deixam milhares de famílias desabrigadas e criam muitos refugiados. Então, a gente tem aqui a questão dos refugiados econômicos, a questão daqueles que fogem por causa de problemas étnicos e a questão da guerra civil. E aí a gente tem os 3 itens aí principais para você botar na sua resposta. Então a gente fez a nossa correção, né? A gente está com o tempo já estendido, então o que acontece? O que nós vamos fazer para o que vai ser nossa próxima atividade? Nossa próxima atividade é um resumo do capítulo. Então esse resumo ele traz todos os itens que a gente veio trabalhando dentro desse capítulo, né? Tudo que a gente já viu, tudo que a gente já estudou e que você já fez exercício e eu já corrigi esses exercícios.
Então, sobre o que vai estar falando? Vai estar falando sobre a questão do relevo, né, no continente africano, e a gente viu que o relevo ele é mais alto, né, mais elevado nas regiões mais próximas à costa e mais baixo, né, com planícies e planalto, planícies e depressões mais para o interior do continente. Nós vimos também a questão da divisão regional, né, que a principal divisão que a gente trouxe para o nosso estudo é entre África Islâmica e África Subsaariana, que está abaixo do deserto do Saara. Deixa eu ligar a câmera aqui, desligar a apresentação. E a gente também viu sobre a questão dessas principais características entre essas duas regiões. A África, chamada islâmica, é composta principalmente pela população branca, que são denominadas muçulmanos, na sua maioria, e a África subsaariana é predominantemente ocupada ou habitada por negros e tem a característica mais voltada para uma religião cristã e algumas outras religiões que têm cultua diversos deuses, né? Religiões mais mescladas, de outras tem uma maior diversidade religiosa, o que não acontece na região norte, que acaba sendo predominantemente a religião islâmica, né? Por isso que ela também é chamada de África Islâmica, que é o norte da África. Mais o que? A gente viu, acabou de fazer no exercício aí a questão das fronteiras artificiais, que são essas fronteiras que são feitas sem respeitar os limites que já existiam. Eles fizeram com mapa estando longe do território e quando chegou lá, as fronteiras não respeitavam algumas coisas que já existiam, algumas fronteiras que surgiram naturalmente. Cada povo tinha o seu território e cada um sabia o seu limite. Os colonizadores fizeram fronteiras que não surgiram de forma pela própria população dali, pelas próprias características do local. Mas eles criaram a fronteira deles, isso também é um problema grave. E a questão da urbanização, né, que apesar de ser um continente que já está se urbanizando, mas ainda é um continente predominantemente rural. E vimos a questão do apartheid, né, que o apartheid é um regime composto aí por um conjunto um conjunto de práticas, né, para que acaba fazendo com que um conjunto de práticas, costumes, algumas políticas que adotam lá, que acaba fazendo com que a população viva separada, ou seja, ocorra a segregação, a separação entre brancos e negros, ok? E o resumo está na página 381, é só responder, próxima aula a gente vai estar corrigindo, ok? Muito bem, então até a próxima, a gente encerra por aqui. É isso aí. Boa aula para você.